Ele é rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é sim, Ele é Vejo em teu rosto reflexo do passado, marcas que lembram momentos que você não quer voltar. Às vezes dormindo, sonhando, acordas assustado. Nas noites sombrias e frias que só te fazem chorar.
Bom dia a todos. Que a paz do Senhor esteja na tua vida nesta manhã. Que as mãos santas e poderosas do Deus vivo e poderoso possam estar na tua vida, possa te alcançar aonde você estiver, no teu trabalho, ou mesmo você estando aí somente fazendo as tuas compras. Que Deus possa te dar um bom dia, que o Senhor possa estender suas mãos na tua família, na tua casa. É que é isso que Deus quer na vida do povo. É isso que Deus sempre desejou, que o povo possa reconhecer que Ele é um Deus todo-poderoso. Sempre foi e sempre será o Deus de Israel. É o Deus da nossa vida. Ele sempre nos sustenta com seu poder, porque todo o poder está com Ele. Toda a glória, toda a majestade está naquele que fez um sacrifício para nos resgatar de uma situação que nós havíamos sido condenados neste mundo. E Ele sempre quis o melhor para cada um de nós. Ele veio, saiu da sua glória, saiu do seu trono, por amor de mim e por amor de você, um preço que nós não poderíamos pagar, uma dívida que o próprio homem adquiriu. O próprio homem adquiriu por uma desobediência, alcançar, ter na vida dele uma condenação. Mas o Deus Todo-Poderoso saiu do seu trono, da sua glória, se fez homem para morrer por mim e por você, porque nós não conseguiríamos pagar o preço, nós não conseguiríamos pagar uma dívida que foi adquirida por um casal, o primeiro casal, Adão e Eva. Mas Ele, por amor de mim e de você, Ele se fez maldito, porque a Bíblia fala que a morte de cruz era maldição, e Ele fez maldito na cruz para nos resgatar de uma condenação eterna. Ele veio, separou, ensinou seus discípulos, preparou e enviou. E Ele morreu, Ele foi crucificado, morreu, mas Ele ressuscitou e hoje reina para todo sempre. E Ele deixou uma ordem, Ele deixou uma ordem para os seus discípulos. O próprio Jesus deixou uma ordem que está no Evangelho de Marcos 16:15, que Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Esse Evangelho que salva, que cura, que transforma a vida do homem e da mulher. Transforma, a palavra de Deus transforma a vida das pessoas. Muitas pessoas perdidas, muitas pessoas cometeram coisas inacreditáveis, mas depois que ouviu o Evangelho de Jesus Cristo e aceitou a palavra no seu coração e foi transformado pela palavra,
E a palavra de Deus transforma a vida do ser homem, do ser humano, desde que dá atenção na palavra de Deus. Mas como ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas o que não crê já está condenado. Eu estou aqui apenas para anunciar a palavra de Deus. Eu não estou forçando ninguém a nada, porque a decisão cabe a cada um, a escolha cabe a cada um. Deus deixou o livre-arbítrio para que o homem possa escolher o seu caminho. Vai depender de cada um. Jesus Cristo fez o que devia fazer, a parte dele. Morreu para nos salvar. Agora cabe a mim e a você tomar uma decisão. Como está escrito na palavra de Deus. Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Esta palavra foi pregada por Jesus Cristo. Foi pregada por João Batista no deserto, aonde aquela geração totalmente distorcendo a palavra de Deus, os caminhos do Senhor. João Batista já pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Muitos entenderam a pregação de João Batista e aceitaram o Deus Todo-Poderoso. Mas muitos desprezaram e morreram. O povo naquela época morreram. Mas vai ter um dia de julgamento, um dia de juízo. Um dia todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso para prestar conta. Por isso que o Evangelho está sendo pregado para você despertar. Eu não sei da tua idade, nem quero saber, mas o Evangelho está sendo pregado para ainda que haja conversão na vida de muitos. Desde a antiguidade está sendo anunciada essa palavra e ela não vai parar até que Jesus Cristo volte, porque Ele está voltando. Jesus Cristo está voltando. Por isso que nós temos que falar dele, para que a palavra vá de confronto com você. A palavra tem que ir de confronto com você, para você despertar de uma vida que muitas das vezes não está agradando a Deus. Não importa o que você já fez, o importante é se arrepender. O importante é se arrepender e ter conversão, mudança de vida. Essa é a única maneira de nós ser aceitos por Deus, porque senão não tem outra maneira, não tem outro jeito, porque a Bíblia fala que existe dois caminhos: ou é céu ou é inferno. Você pode me perguntar, mas você veio falar da palavra de Deus, do Evangelho? Mas na Bíblia tem muitas passagens que falam, o próprio Jesus fala do inferno. E existe o inferno. Se você não crê,
é porque você realmente não quer aceitar a verdade. Porque a verdade, ela confronta o pecador. A palavra confronta o pecador porque não gosta de ouvir a palavra, a verdade. Porque gosta de viver da sua maneira. Gosta de viver do jeito que quer. Mas a palavra de Deus, ela foi escrita para que nós não podemos viver da maneira que nós quisermos, mas da vontade de Deus. Por isso que o povo não quer aceitar a palavra, a verdade, para não se corrigir dos seus caminhos. Porque se ouvir e for viver a verdade, vai pensar, vou deixar de viver do jeito que eu quero. Mas aí que está o problema. Viver da maneira que quer, que é o problema. Viver a verdade da palavra. Porque muitas das vezes o povo gosta de ouvir mentira. Mentira que agrada o seu coração. E não é dessa forma. Não é desse jeito que, para ganhar o reino de Deus, que tem que ser da nossa maneira. Não podemos viver de acordo com as nossas vontades, os nossos quereres. Tem que haver mudança. O ano está terminando. O ano está chegando ao fim. Muitas estão aí programando o ano que vem. Como que vai ser meu ano? O que eu vou fazer para enricar? Para ganhar dinheiro? Mas você já se programou para ter mais um relacionamento com Deus verdadeiro? Buscar intimidade com Deus? Ou você quer ter mais compromisso com a mentira, pensando em prosperar mais, enriquecer mais? Mas o próprio Deus, Ele não saiu do seu trono. Jesus Cristo não saiu da sua glória para vir aqui neste mundo te oferecer riqueza. Jesus não veio aqui para te oferecer riqueza, bens materiais. Se você pensar dessa forma, você está enganado. Você está enganado. Não está escrito nas escrituras que Jesus Cristo veio aqui para te dar prosperidade. Quem prega isso para você é um mentiroso, falso profeta. E está cheio de falso profeta, enganando o povo. Está na hora de despertar. O ano está acabando. Você tem que se programar para ter mais compromisso com Deus. Porque ninguém verá a glória de Deus sem ter relacionamento com Deus. Sério. Compromissado com Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele que nós chegamos ao Pai, através de Jesus Cristo. Conhecendo as Escrituras, a verdade. A verdade do Evangelho. Que não foi escrito para passar despercebido. Mas não, para nos orientar. Para nos instruir. E é isso que eu estou fazendo aqui nesta manhã. Não estou aqui para falar de religião, de política, mas para falar de Jesus Cristo. Falar da verdade. Em Provérbios, vou ler um versículo aqui para você. Provérbio, escrito por Salomão, um homem muito sábio, que Deus deu muita sabedoria para Salomão.
Quando Salomão, ele foi ungido a rei de Israel, ele pediu a Deus para que Deus pudesse dar condições para que ele pudesse reinar aquela nação. Mas como ele não pediu dinheiro, não pediu riqueza, Deus deu uma sabedoria para ele, que nunca houve nem haverá um homem mais sábio do que Salomão. E Deus não deu só sabedoria, Deus deu muitos mais do que sabedoria. E ele escreveu para que nós possamos hoje, nos dias de hoje, viver essa verdade. Jesus está voltando. Ele falou. E as pessoas vai estar assim, corre, não está prestando atenção. Para se comprar no escuro e coisa, eles sabem que não é verdade. Verdade. Fala para eles que quando Jesus voltar, você vai na Bíblia e não vai ter nenhuma casa que tenha escrito nada. Você não só abre ela, mas está tudo em paz ali. Se você tiver tempo para ver e não vir. Amém, glória a Deus. E Salomão escreveu muitos provérbios. Um deles ele disse assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são o caminho da morte. Vou ler para você de novo. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O caminho da morte é o caminho da ilusão, porque esse mundo vive iludido com as coisas mundanas. Porque no jardim do Éden, o primeiro casal entrou na conversa, foi pela conversa do próprio diabo. Quando Deus falou para eles não trocarem uma fruta da árvore que era proibida, que era do bem e do mal. Mas o diabo enganou, disse para eles que não tinha problema. E eles pegaram aquela fruta e comeu. Aonde chegou, veio a desobediência. E a Eva, vendo aquele fruto saudável, bonito, aos seus olhos, ela achou que ia satisfazer ela. É isso que o mundo vê. Tudo que é bonito, tudo que agrada os seus olhos, os desejos da sua carne, parece que são caminhos bons, mas é o caminho da morte. A morte eterna. Porque todos vão morrer. Você vem neste mundo por um período de tempo. Eu vim nesse mundo por um período de tempo. Mas vai chegar um dia que nós vamos morrer. Mas a questão é, o que você está fazendo para você ganhar a vida eterna? O que você está fazendo para ganhar a salvação? O problema é que após a morte, para onde vai? Porque a Bíblia fala que existem dois caminhos, duas portas, a porta larga e a porta estreita. A porta larga é aquilo que o mundão quer fazer. A porta larga é aquilo que as pessoas querem fazer da sua vida da maneira que quer. Levar a vida curtindo de tudo, fazendo as maiores atrocidades,
que pode fazer, contaminando o seu próprio corpo, contaminando sua própria salvação. Que a Bíblia fala que no reino de Deus não entra o desobediente. O homem acha que todo o caminho leva à salvação, mas não leva. Existe a porta estreita, que as pessoas não querem seguir esse caminho, que é a porta estreita para você viver de acordo com a palavra das Escrituras. Agora eu pergunto para você: você conhece essa Escritura? Você conhece a palavra de Deus? Para que você possa viver a palavra de Deus, que é o caminho. A palavra de Deus, que é o caminho, a caminho da salvação. Porque existe uma conversa que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. É mentira. Somente Jesus Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitos estão procurando caminhos fáceis, achando que vai chegar até a Deus. Não vai. Em Gênesis, quero ler um texto aqui para você. Em Gênesis, que é o primeiro livro da criação. Depois que Deus criou todas as coisas, Ele disse: haja. Ele criou tudo. Mas o homem foi diferente. O ser humano foi diferente. E aqui em Gênesis, capítulo 1, 26, diz assim: e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e encheis a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E quando Deus disse: haja árvores, haja peixes, criou o homem, criou a natureza, o gado, os peixes do mar, criou todas as coisas. Ele disse: ficou muito bom. Mas Deus fez além. Ele pegou o pó da terra, fez a imagem, e ali ele soprou nas narinas
daquilo que ele tinha feito e trouxe fôlego de vida. Foi onde ele disse: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O único que tem a imagem e semelhança de Deus é o homem. Deus criou o homem, ou seja, a mulher, para ser a sua imagem, para ser representante dele aqui nessa terra. Glória a Deus. Para que o homem representasse ele, deu tudo para ele, todo o domínio, tudo. Mas só que o pecado, só que aquilo que realmente era para o homem fazer, não obedeceu a Deus. Se o homem seria um representante de Deus aqui, ele tinha que ser igual, fazer aquilo que Deus sempre almejou. Mas hoje nós vemos como que está o ser humano, de que forma está vivendo o ser humano. A ganância tomou conta do seu coração. A avareza tomou conta da sua vida. Procurar a verdade e conhecer mais a Deus não quer. Mas ganhar dinheiro e enriquecer é o que mais quer. Fazer as suas vontades carnais é o que mais quer. O homem foi feito para a semelhança de Deus, para ser um representante. Mas o que nós temos visto nesses últimos dias é a vergonha que o ser humano está fazendo. O descaso, o desprezo com a palavra. Não querem saber de Jesus Cristo. Não querem saber da verdade. Só quer viver da melhor maneira que puder viver. Eu não estou dizendo para você que você não tem que trabalhar e ganhar para sobreviver. Mas o problema é a ganância. Hoje nós mais vemos as pessoas querendo tomar o que a outra tem. Pessoas querendo se dar bem nas custas do próximo. Como Jesus disse, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus amou o mundo. Foi isso que Ele fez, amor. Mas a gente não vê o amor do próximo pelo outro. O que tem mais é os julgadores. O que tem mais é aqueles que escarnecem da verdade e da palavra de Deus. O que nós vemos hoje, pessoas que não dão atenção, que desprezam o Evangelho de Jesus Cristo, que desprezam a verdade, que gostam de viver na mentira, na enganação, o amor ao dinheiro, avarentos. É isso que está nesse mundo. Não adianta você querer riqueza nesse mundo, se você não vai aproveitar nada depois que você fechar os olhos e a tua respiração deixar de existir. Não adianta. Se Deus fez o homem para representar Ele nesse mundo, o homem está envergonhando a Deus. Como existia uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Era uma vergonha no começo. Uma vergonha. Envergonhava a Deus aquela cidade, aquele povo.
que estava tão contaminado, e Deus disse que eu vou destruir. E Deus destruiu aquela cidade. Deus mandou fogo e destruiu aquela cidade. E é isso que vai acontecer com esse mundo. Deus vai destruir. E você está querendo juntar riqueza para quê? Deus disse para não guardar tesouro nessa terra. Juntar tesouro nessa terra, mas juntar tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem vai comer. Porque tudo aqui nesse mundo vai ser destruído. O teu carro, se você é tão apaixonado por ele, a tua casa tão bonita, que você idolatra, vai ser destruído. Mas aquilo que não vai ser destruído é fazer o que Deus manda, a obra de Deus. Guardar os tesouros no céu. Não deixar o dinheiro, a riqueza, os bens materiais tomar conta da sua vida. Impedir de você adorar a Deus em vez de adorar o que você tem. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, ele já deixou avisado. Por isso que nós temos que pregar e falar a verdade. Mas o duro é que as pessoas não querem ouvir a verdade, gostam de mentira, como eu já disse. Mas não importa, não é isso, não é por isso que eu vou deixar de falar. Gostam ou não, mas a verdade tem que ser pregada. No Evangelho de Mateus 4,17 disse assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrepender do quê? De um pecado que começou desde o início. Como eu disse, o pecado do casal Adão e Eva. E esse pecado continua até hoje. Mas pela morte de Jesus Cristo, e muitos dizem, estou vivendo na graça. Mas se você, Jesus Cristo já pagou um preço, mas se você não fazer as coisas como a Bíblia manda, não adianta graça. Para você não. Conhecereis a verdade vos libertará. Mateus 8,32. E é isso que eu estou pregando aqui, a verdade, para que você entenda a verdade. A verdade do Evangelho. A verdade que vai te dar salvação. Porque somente a verdade vai salvar o homem e a mulher de uma condenação eterna. Existe, está na palavra de Deus, que vai haver um julgamento. Todos vão ficar diante do trono de Deus. E ali vai ser decidido para onde vai cada um. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que pagasse um preço. Mas as pessoas não reconhecem o preço que Jesus fez. Não reconhece, fica recorrendo outro tipo de Deus, que não é o Deus Todo-Poderoso. Fica recorrendo um Deus que não faz nada por você. Fica recorrendo um Deus que não fala, tem ouvido, mas não fala, tem boca, tem ouvido, mas não ouve, boca que não fala, pés, mas não anda. O que isso vai fazer para você? E desprezando Deus vivo, desprezando Jesus, que fez um sacrifício de cruz,
que morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue. Somente Ele. Não há salvação em outro, a não ser Jesus Cristo. Que nunca houve nem haverá um Deus tão grande e poderoso. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado. A verdade tem que ser anunciada. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Somente aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. A tua religião não vai te salvar. A tua religião não vai te salvar. Não adianta você falar, eu sou evangélico. Não adianta você falar, eu sou católico. Não sai da igreja. Coloca a Bíblia debaixo do braço. Dá uma de santinho dentro de 4 paredes. Dentro de 4 paredes, santinho. Quando sai de lá, vai praticar suas imundícias. Um desrespeito com o Criador. Um desrespeito com Deus Todo-Poderoso. Religião não salva ninguém. Não adianta que você falar, eu sou evangélico. Jesus não deixou religião. Procura na Bíblia e me mostra que Jesus deixou religião. Jesus deixou na Bíblia o seu poder de salvação. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa, mas servir a Jesus Cristo, servir ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o dever nosso, é o dever do ser humano. Mas desrespeito com a palavra de Deus é o que mais está existindo na face da terra. Mas Jesus Cristo está voltando. Está com calor não? Está de calor, eu vou te O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Ele disse no Evangelho de João 14,16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta você escolher outros caminhos que não seja Jesus Cristo. Não adianta você procurar intercessão num santo milagreiro. Não adianta. Só Jesus fez milagre. Só Jesus que cura e tem o poder de dar salvação. Somente Ele. Não existe outro. Está nas escrituras, está escrito. Ninguém vai te dar salvação. Não é padre, não é papa, não é pastor que vai te dar salvação, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas se você estiver seguindo homens, pecadores, achando que você vai ser salvo, você vai ter uma grande decepção naquele dia. Quando você morrer, ninguém vai escapar da morte. E vai ter um julgamento. Como aconteceu na vida de muitos. A Bíblia fala de uma parábola, onde 2 pessoas, um rico e um pobre, um mendigo. O rico tinha muito dinheiro.
O rico tinha os seus melhores carros, o carro do ano, dinheiro. Tudo bem? O rico tinha tudo o que ele queria: as melhores roupas, os melhores carros, as melhores mansões. E a Bíblia fala que havia um mendigo cheio de feridas, que ficava ali mendigando aquilo que caía da mesa do rico. Mas o rico desprezava, o rico zombava dele. Mas a Bíblia fala que eles morreram. A Bíblia fala que o mendigo morreu. O mendigo, ele tinha compromisso com Deus. Não é porque ele tinha compromisso com Deus que ele devia ser rico. Porque o importante para mim e para você é a nossa alma. Não é esse corpinho bonito que você tem, não. Não é esse rostinho bonito que você tem, não, que você vai convencer Deus. Porque isso aí vai ser comido, vai ser destruído. Vai ser tudo destruído. Deus não está interessado na tua beleza. Ele está interessado é aquilo que você leva dentro de você, na sua alma, as suas escolhas. É isso que Deus está interessado. Compromisso com Ele, fidelidade com Ele. É isso que Deus quer. Fidelidade, compromisso com Ele. E a Bíblia vai dizer que o rico morreu e foi sepultado, para a terra comer, os bichos comer ele. E o pobre, o mendigo, a Bíblia diz que foi levado pelos anjos. Ele morreu e foi levado pelos anjos. Aí essa parábola ela vai nos instruir. Após a morte, quem é que vai buscar a tua alma? Quem é que vai buscar a tua alma depois que você parar de respirar? A Bíblia deixou para que nós possamos ler e entender e pedir discernimento do Espírito Santo para poder discernir a verdade. O rico foi sepultado, o mendigo foi levado pelos anjos. Porque a Bíblia vai mostrar que aquele que é de Deus, os anjos vêm buscar. Mas o que não é de Deus, é o diabo que vai levar. Por isso é o tempo de ter compromisso mais com Deus. E se a Bíblia está escrita, é para nos instruir. A Bíblia está escrita para nos orientar, para que nós possamos viver de acordo com as Escrituras mandam. Qual a diferença do rico e do pobre? Porque o rico dava valor nas suas riquezas, no seu dinheiro. Mas a Bíblia diz que após a morte, os anjos vieram buscar a alma daquele povo. E lá onde eles estavam, havia uma separação. O rico foi lançado no lago de fogo e enxofre. E o pobre estava no seio de Abraão, que era um lugar de descanso, esperando o dia, o grande dia. E aquele rico dizia: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha molhar a ponta da minha língua. Você vê a situação que estava aquele homem, o tormento que ele estava. Então eu já disse, faça a tua escolha. Faça a tua escolha.
enquanto há tempo. Faça a escolha enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando e vai pregar esse mundo de surpresa. Convertei-vos. Converter. Converter é mudar de direção. Se está levando uma vida que não agrada a Deus, procura agradar a Deus para ser salvo. Porque o tempo está acabando. O presente ideal para os seus baixinhos vocês encontram na Joaninha Baby Kids. E para animar ainda mais esse Natal, a loja toda está com descontos especiais. O tempo está acabando. Venham conferir. Joaninha Baby Kids. Porque conforto e qualidade não tem idade. A vida nova escolheu de 38. E aquele que não se converter dos seus maus caminhos, Jesus disse que ia deixar os sinais da natureza. E está aí. Examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna. E ela que testifica de mim, diz a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus que testifica do próprio Deus. Porque o povo não lê Bíblia para conhecer a palavra. Não quer saber de ler as Escrituras. Está chegando o fim de ano, o povo quer saber de encher a cara de cachaça. Está programando fazer as suas vontades carnais. Já está pensando em coisas mundiças desse mundo. E a palavra fala para que nós possamos vigiar, se santificar, preparar para o grande dia, o dia da tua morte. Em Mateus 15, 8, diz assim: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fala de Deus, diz que tem Jesus, mas não honra. Não honra Deus. Não honra. Se Deus fez o homem e a mulher para honrar Ele, está envergonhando. Está envergonhando. Mas a alerta está aí. O tempo está acabando. O tempo está acabando para você. Ou você faz uma programação da tua vida para você se consertar. Existem duas portas, a larga e a estreita. Dois caminhos, o que leva à salvação e o que leva à perdição. Escolha o caminho mais estreito. O caminho largo é o caminho do mundão. O caminho aonde que as pessoas vão fazer o desejo da sua carne. Eu quero ganhar mais dinheiro porque eu quero me satisfazer. Os meus desejos carnais. Mas vai acabar. Essa carne vai apodrecer, mas a alma vai viver eternamente. Todos vão prestar conta diante do Pai. Todos. Todos vão prestar. E vai ter uma separação do bode e das ovelhas. Prepara para onde você quer ir. É tempo de conserto. É tempo de voltar para Jesus. É tempo de fazer a vontade do Pai, do Criador. Porque a Bíblia vai dizer, a Bíblia
Bíblia vai nos instruir que os finais dos tempos estão aí. Guerra para tudo quanto é lado. Fome. Pai matando filho, filho matando pai. É o que a gente mais vê nesses últimos tempos. Só que o povo não quer ver. O povo não quer se voltar para Jesus. Mas a Bíblia vai dizer em Apocalipse 22, 15, 14, que diz assim: bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado que lava as suas vestiduras. Ou seja, aqueles que procuram a viver uma vida de acordo com a palavra manda. Ou seja, viver uma vida santa na presença de Deus. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica, para que tenham direito na árvore da vida e possam entrar na cidade santa. Aqueles que não se consertar, aqueles que não se corrigir, aqueles que não viver de acordo com a palavra, não vão entrar na cidade santa, que é o céu. Não vai. E aqui está escrito assim: ficarão de fora os cães, os ladrões, os roubadores, os enganadores, os mentirosos, aqueles que gostam de enganar o seu próximo, os cães. A Bíblia chama desses mentirosos, que gostam de explorar os pobres, gostam de enganar as viúvas, tira da boca das crianças para se dar bem na vida. São os cães. Os feiticeiros vão para o inferno. Os feiticeiros vão para o inferno. A palavra de Deus está falando: todo tipo de feitiçaria está te levando para o inferno. Os feiticeiros vão para o inferno. Os que se prostituem, aqueles que vivem na prostituição, a palavra de Deus fala que vai para o inferno. Não sou eu. Estão aí se programando para fazer a farra. Não conserva seu corpo, porque a Bíblia vai dizer que todo pecado é ruim, mas aquele que comete o pecado com seu próprio corpo está se contaminando a você mesmo. Os prostitutas, as prostitutas têm que se arrepender. Os homicidas, aqueles que vivem matando para se dar bem, é mais um. Está escrito aqui: os idólatras. O que tem de idólatra nesse mundo é o que mais tem. Adoradores de ídolos, adoradores de jogador de futebol, adoradores de pagodeiro, adoradores de músicas mundanas e de muito mais. E aqui ainda fala: e qualquer que ama e comete mentira.
A palavra de Deus vai dizer que esse mundo vai ter fome e sede. Fome e sede. Não de comida e nem bebida, mas da palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada. Mas se você não dá crédito, um dia você vai sentir falta. Porque quando Jesus voltar e levar os seus, o Espírito Santo vai sair aqui desse mundo. A Bíblia não vai ser mais pregada. Todos vão procurar a verdade e não vai ter mais verdade. O Espírito Santo não vai estar mais aqui nesse mundo. A Bíblia é como se fosse um jornal do dia. Não vai fazer mais efeito. Porque a palavra de Deus ainda nos corrige, nos instrui e nos dá salvação. Se Jesus voltar hoje, como que está a tua vida? Como que está a tua vida? Se Jesus voltar hoje. Por isso é tempo de conserto. É tempo de se consertar. O tempo está acabando. E a palavra de Deus não vai ser pregada mais. Daqui a pouco. Está restando pouquíssimo tempo para o grande Cordeiro, Deus Todo-Poderoso, vir sobre as nuvens e levar os salvos, levar o seu povo, aqueles que obedecem a Ele. Deus não quer que ninguém se perca, mas as pessoas que escolhem a sua perdição. As próprias pessoas que escolhem a sua perdição. Faça planos da tua vida, não para enriquecer, guardar tesouro neste mundo. Faça seus planos para o novo ano, para ter comunhão com Deus, para ter compromisso com Deus. Fazer a obra de Deus, enquanto se pode achar. Porque quando Jesus voltar, não vai ter mais salvação, não vai ter mais como ninguém ser salvo. Vai ficar aqui para ser dominado pelo diabo, o anticristo. Que a Bíblia fala que ele está nesse mundo, ele só falta se manifestar. Só está faltando isso. O próprio diabo se manifestar. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei. O Rei não está longe, está próximo. Os sinais estão acontecendo, mostrando. Os sinais estão. A palavra de Deus fala que quando ele estiver próximo à sua volta, viriam os sinais pela natureza. Está aí a natureza mostrando. Olha a temperatura quando chega. Quase 50 graus. Tempestade, terremoto para tudo quanto é lado. A fome está aumentando. E se eu falar para você que vai melhorar, eu estou mentindo. Vai piorar. Vai piorar a situação desse mundo. Não vai melhorar não. Os mentirosos, os falsos profetas vai te enganar, falando que você vai ter prosperidade, enriquecer, você vai ter tudo de bom nessa terra. Esses são os mentirosos, falsos profetas, porque a Bíblia fala que viria muitos falsos profetas, muitos. A Bíblia que fala, está aí aumentando cada dia mais. Os mentirosos, os enganadores, mas o povo gosta de mentira. Continua querendo ouvir mentira que você vai ver. Arrependei-vos enquanto é tempo. Volte para Jesus. Você pergunta para mim o que eu fiz.
Você adquiriu apenas um pecado que veio lá no começo do mundo. A maldição que um casal trouxe para essa terra. Esse é o pecado adquirido, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Por um só homem o pecado em todo o mundo, mas por um homem nós temos o direito à salvação. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Não fica aceitando aí coisa, aquilo que não vai fazer nada para a tua vida. Somente Jesus Cristo. O povo vai ter sede e fome, mas não é de alimento nem água, é de ouvir a palavra de Deus. Está próximo. Em Romanos 10, 17 vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você só vai se converter dos seus maus caminhos se você conhecer a palavra de Deus. Eu te pergunto, você tem lido as escrituras? Você lê algum versículo pelo menos no dia? Você conhece Deus? Porque tem gente que conhece Deus, sou de Deus, mas da boca para fora. Mas fazer a vontade de Deus, isso está difícil. Mas Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho. Ele disse na sua palavra, Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só Jesus Cristo que alivia esse mundo de tanta doença, que o povo vive numa depressão, doença para tudo quanto é lado. Os hospitais estão cheios, porque não buscam um Deus Todo-Poderoso, buscam um falso Deus mentiroso. Leia, chega na tua casa e lê Êxodo capítulo 20 e versículo 4. Você conhece a palavra? Êxodo capítulo 20, versículo 4 em diante. Chega na tua casa e lê Salmos 115. Faça isso. E não leva a palavra de Deus na brincadeira. Não leva a palavra de Deus como desprezo, zombaria. Porque os zombadores vão queimar no lago de fogo e enxofre. Quer ser lançado nas trevas. A palavra de Deus que fala, não sou eu. Estou apenas falando o que a Bíblia me autoriza a dizer. Eu não estou aqui para obedecer homens, estou aqui para obedecer presidente, estou aqui para obedecer ao meu Pai, Jesus Cristo, o meu Senhor. Estou aqui para receber ordem de homem algum, mas de Jesus Cristo. Se Ele me mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho, eu vou obedecer a Ele. Ou você ouve ou deixa de ouvir, é problema seu. Mas a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve. E a Bíblia fala, mais bem-aventurado aquele que pratica. Se você não ler, não ouvir e não praticar, você está fora. O ano está terminando. Faça um compromisso. Lê as Escrituras. Lê a palavra de Deus, que aquela que vai te dar, pode te dar a salvação. Se você viver de acordo com as Escrituras mandam.
Ah, mas é difícil. Quem disse para você que seria fácil? Renunciar. Mas sem renúncia não há conversão. A Bíblia fala do homem Nicodemos, que era um religioso. Nicodemos era um homem que, na época, que conhecia todas as escrituras, a lei, os mandamentos que eles mesmos criavam. Mas ele viu os milagres, os prodígios de Jesus. Ele via que Jesus era o próprio Deus e chegou nele: Senhor, como que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus disse: você tem que nascer de novo. Mas como ele não tinha conhecimento, nem discernimento do Espírito Santo, ele disse: como que eu vou entrar dentro da minha mãe novamente? Você não é um homem formado. Mas Jesus disse: não, Nicodemos, você não tem que entrar dentro do ventre da sua mãe, mas você tem que nascer da água do Espírito. Você tem que se converter se você querer entrar no reino. Conversão é aquilo que você, até hoje, que você fazia, muda. Larga das imundícias. Larga desse mundo tudo que te leva à perdição. Para de dar valor nas coisas terrenas e dá valor nas coisas do alto. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, porque sem o conhecimento ninguém vai ser salvo. Por isso que eu estou te dizendo, porque Deus ele falou: amar o Senhor teu Deus acima de tudo e de todas as coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E nós temos que orientar para que a palavra vá de confronto com você, para que ela possa te mudar. A palavra tem que ser pregada para ele em confronto com o pecador, para que ele possa se converter dos seus maus caminhos e viver para Cristo Jesus. Mas um dia, todos vão ficar de frente. Você não vai ter desculpa que nunca ouviu alguém falar de Jesus. Você não vai ter desculpa de ouvir que você teve a chance de ouvir a palavra e dar crédito. Você não vai ter desculpa de falar: ninguém me falou. O próprio juiz vai dizer, que é o Jesus: apartai-vos de mim, que eu não te conheço, maldito. E vão ser lançados nas trevas, no lago de fogo e enxofre. A palavra tem que confrontar, para que nós possamos tomar uma decisão, para que nós possamos mudar de rumo, porque ainda é tempo. Hoje pode ser teu último dia. E como é que você está com Jesus? Como que você está fazendo? O que você está fazendo para ser salvo? Programando as coisas imundas? Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E a palavra, enquanto Jesus voltar, vai ser pregada. E não há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Romanos, Atos 4:12. Somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus. Somente em Jesus Cristo. Se converta e se arrepende
E tenha Jesus somente Ele como teu único. Para de querer enganar Jesus, porque ninguém engana Jesus. Ninguém! E os olhos de Deus é como chama de fogo. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Não adianta você querer esconder. Jesus Cristo vê tudo. E nada vai ficar despercebido diante dos olhos de Deus. Nada. E que Deus possa ter misericórdia dessa humanidade. O meu povo, a Bíblia vai dizer em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Se você rejeitar o conhecimento de Deus, se você rejeitar a Escritura, se você rejeitar o que está sendo pregado, Deus vai te rejeitar naquele dia. Esse quem disse isso foi o homem usado por Deus, lá no profeta Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Cuidado. Cuidado com Deus. Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Ah, mas Deus é amor. Eu sei que Ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus é justo. Deus não vai deixar passar despercebido as impurezas, as maldades, os enganos. Você fica usando a tua vida, o teu corpo, para satisfazer você mesmo. O conhecimento está aqui nas Escrituras. A verdade está aqui. Esse povo que não tem conhecimento, mas as Escrituras estão aqui para ser lida e vivida. Não fica você achando que você está numa vidinha boa hoje, que você pode fazer tudo o que você quer. Conheça a verdade para viver de acordo com como Deus quer, não o que você quer. Essa é a verdade. E a verdade ninguém escapa. Ninguém escapa da verdade. Todos vão ter que pagar. Todos vão ter que prestar conta daquilo que você faz hoje. E se não se arrepender, vai ter que prestar conta diante do Pai. Vai ter que prestar conta diante do Deus poderoso. Hoje Ele é nosso advogado. Hoje Ele está ainda nos protegendo do inimigo. Mas vai chegar aquele dia que Ele vai ser juiz. Esse que é advogado hoje vai ser o juiz. E não vai ser juiz terreno, não. Vai ser o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aquele que fez o homem e a mulher para ser representante dele, não para viver as imundícias desse mundo. E a palavra de Deus fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo diz essas palavras. Imita, viva de acordo com como Jesus Cristo quer. Porque o fim está próximo. O fim está chegando. E Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando. E vai pegar muitos de surpresa. Não vai pegar de surpresa aqueles que conhecem e vivem, mas aqueles que não querem conhecer e vivem da maneira que querem.
Começa a pensar na tua vida de hoje em diante. Começa a vigiar, a meditar, ler as Escrituras e vive de acordo com a palavra de Deus. Viver de acordo com como Deus quer, não como você quer. A escolha é sua. A escolha é sua. Você tem a chance, a oportunidade. Está acabando. Porque Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas um dia eu voltarei para buscar os meus filhos. E os filhos de Deus é que obedecem. O desobediente não é filho dele. O desobediente não é filho de Deus. Somente os que obedecem a Deus. Aquele que vive de acordo com como Jesus nos instruiu. Ele deixou os discípulos, os profetas, e hoje ele usa o que ele quer, na hora que ele quer e no momento que ele quer, até que ele volte. Essa palavra vai ser pregada até que ele volte. O arrependimento vai ser anunciado. Sabe aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que vivem, mas bem-aventurado aqueles que praticam. Que Deus possa te dar sabedoria. Que Deus possa te dar conhecimento das Escrituras. E viva as Escrituras. Em João 5, capítulo 5, versículo 13, diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tenhas a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quem não crê em Jesus Cristo, somente aquele que crê em Jesus Cristo e vive, é que vai ter vida eterna. Somente os que crê e vive vai viver a vida eterna com Cristo. Que vai ser chamado Filho de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te guardar, te proteger, te dar sabedoria, entendimento. Pede sabedoria do Espírito Santo. Não viva essa ilusão desse mundo. Esse mundo vai te levar para a perdição. É só isso que vai acontecer. Esse mundo só gosta de enganação. Só vive com enganação esse mundo. Só mentira. Pessoas que querem viver na mentira. Deus não é menino. Deus é homem. Deus não é esse que vai enganar, que as pessoas estão enganando. Deus não é menino, Deus é Deus. Deus é homem que morreu na cruz do Calvário. Deus é o Deus que deu a sua vida em sacrifício de morte de cruz, que derramou o seu sangue para que a humanidade seja salva. Não crendo nessas mentiras. É mentira, enganação, que o povo gosta. Deus é homem.
Deus está vivo. Jesus Cristo, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para salvar o pecador das mentiras. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Para de adorar mentirosos. Para de adorar essa falsidade. Para de ficar buscando papai que é mentiroso, mas o verdadeiro está lá em cima. Deus Todo-Poderoso. Essas mentiras que estão nesse mundo é só para enganar. E a enganação que as pessoas vão ser destruídas. Esse meu povo vai ser destruído porque lhe faltou conhecimento. Está escrito na palavra. Tudo isso aqui que a gente vê é lenda, é engano, mentira, para enganar. Mas o ser humano gosta. Mas a verdade é somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus. Para de viver com o engano desse mundo e viva para Jesus. É um alerta que você está tendo. Eu tenho um único Pai, que é Jesus Cristo. O resto é mentira, engano, que vai levar muitos para a condenação eterna. Mas eu creio somente em Jesus Cristo. Só Ele que eu tenho, meu Salvador. Só Ele é meu Pai. O resto é tudo mentira. Que Jesus Cristo seja glorificado. Jesus Cristo seja adorado para todos sempre. Em nome de Jesus, porque Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos. É chegado o tempo de arrependimento. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus vai dar se você
Música